ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Calcio, espero que estejam todos bem e vamos para mais um vídeo aqui no YouTube, um Che Finite Evoluto com o polêmico Souleymane Tari. Mas antes de mais nada, peço para que todos se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem, curtam nossos vídeos, tudo é feito para vocês, também nos sigam no Twitter, no Instagram e no Facebook. E lembrando mais uma vez da promoção, da nossa parceria com a Pansforneria, que vai render umas boas bandejas de mini pizzas aí para vocês. Então vão lá no Instagram, a foto da promoção, marquem seus amigos, sigam as regras da promoção, do sorteio, e é só depois correr para o abraço. Então vamos ao vídeo sobre o Souleymane Tari. Esse que levou, é um pouco até complicado de se fazer, porque o Souleymane Tari é mais realmente pela curiosidade, porque o Souleymane Tari não foi um dos jogadores mais famosos, digamos assim, no mundo do futebol, mas ele deixou sua marca no calcio, por ser um jogador que sempre foi uma espécie de aposta para cada equipe. Ele era sempre contratado para fazer uma função que praticamente só ele faria, Mas, de toda forma, ele era um jogador que poderia se esperar de tudo, Ele tinha uns chutes potentes, Ele tinha um posicionamento muito bom, Ele tinha um vigor físico e jogadas com certa habilidade, que chamavam muita atenção. Mas em contrapartida, ele tinha a questão dos passes dele, que eram grotescos de certa forma em determinadas situações, as faltas totalmente desnecessárias, ele vira e mexe estava sendo expulso por uma falta que ninguém imaginava que ele fosse fazer, e as opções de passe e de lançamento que desesperavam os torcedores das equipes que o Montari fazia parte. E o Montari, ele iniciou a carreira no Liberty Professionals de Gana, Para quem não sabe, ele é ganês, Inclusive na Itália ele passou por Udinese, Internazionale, Milan e Pescara, E com 18 anos, ele se transferiu para a Udinese, E já foi convocado para a seleção ganesa. Ele já chamava muita atenção, Muito jovem, Ele teve uma passagem de gala pela Udinese nos anos que se passaram em Udine. Foram 153 jogos, 9 gols e 9 assistências. Ele passou 5 temporadas. Ele foi muito bem realmente na Udinese. Ele chamou muita atenção, todos comentavam muito o Montari, porque o Montari só apresentava aquelas primeiras características dele que eu havia citado, que os bons chutes, bons lançamentos, tinha um posicionamento muito bom. Aí ele foi para o Portsmouth, da Inglaterra, e retornou para a Itália. Ele foi, mas acabou já retornando, e ele voltou, na verdade, por 14 milhões de euros para um desafio muito maior, que era a Udinese, Ele foi para a Internazionale, que estava montando uma equipe com jogadores um pouco mais jovens para reformular o elenco e conquistar os títulos que estavam pendentes na equipe de Milão. Mas no seu retorno para a Itália, Montari parece que deixou o futebol dele na Inglaterra. Aí que começaram a pior fase da carreira do Montari. O Montari começou a dar butinada, começou a ser um jogador que era passes despretensiosos, Ele tinha algumas questões, que irritavam muito os torcedores nerazzurri, Ele é considerado até hoje uma das piores contratações da história da Internazionale e um dos piores jogadores que passou por lá, E ainda assim, em 4 temporadas na Internazionale, foram 97 jogos, 8 gols e 10 assistências, E ele chegou a ser emprestado para o Sunderland, que também não deixou saudades, Ou seja, o Montari na Internazionale, por alguns poucos, é visto com alguma nostalgia, porque realmente o Montari ele se doava muito em campo, mas os erros eram tenebrosos. Aí, surpreendentemente, o Milan, o arquirrival da Internazionale, que tinha alguns problemas no meio campo, problemas de contusão, problemas de saída de jogadores que foram contratados e não rendiam,
o Milan foi lá e pegou o Sulej Muntari por empréstimo e depois em definitivo. Né? E no Milan ele até teve uma certa época da carreira dele no Milan que ele jogou bem, ele foi praticamente o 12º jogador. Em qualquer substituição que fosse para recuar a equipe ou trabalhar melhor o meio-campo, distribuir melhor as jogadas, o Sulej Muntari era acionado. Né? Dificilmente era titular, mas ele chegou a ser importante para o Milan em determinado momento. Né? No Milan foram 4 temporadas, né? 83 jogos, 13 gols e 5 assistências. Só que ele, a partir da segunda temporada dele no Milan, ele começou a ser, mais uma vez, um cara que era muito criticado pelos torcedores de Milão. Ele era... Todos se perguntavam por que ele ainda fazia parte daquele elenco, só que foi feito provavelmente um contrato longo, né? Não tive acesso ao contrato do Sulej Muntari, mas foi feito um contrato longo. Ele parece que ele foi comprado e desandou, né? Voltou a ser o Muntari que foi odiado na Internazionale, né? E saiu do Milan pela porta de trás, né? E ele foi pro futebol árabe, né? Com a maioria dos jogadores com certa idade vão para lá para fazer um pé de meia. E ele tentou ainda uma aparição, né? Um certo destaque no Pescara, mas não conseguiu. Ele também foi mal no Pescara, né? O Pescara disputando a Lega B, se esperava que o Muntari fosse se destacar e não teve destaque, né? E depois veio aquela fase, a famosa fase do jogador que ele fica no mercado, né? Difícil ter uma proposta muito boa para você contratar, né? E ele ainda foi para o Deportivo La Coruña, mais uma vez não deixou saudade nenhuma na Espanha, né? Também no Albacete da Espanha não deixou saudade, e aí é que ele finalmente, né, resolveu, né, encerrar a carreira, né, porque via que não tinha mais mercado, além de não ter mais mercado, o vigor físico, que era um dos pontos fortes do Muntari, já não aparecia com tanta... não era tão potente, né, para chamar a atenção dos clubes. Ele se viu, na verdade, o Sulej Muntari se viu sem alternativas de mercado. Ele não iria voltar para o futebol de Gana, que é um futebol semi-amador, né? E resolveu assim encerrar sua carreira. O Muntari que encerrou a carreira no dia 1º de julho de 2019. Não faz tanto tempo assim, né? Isso é bem interessante. Muitos imaginavam que o Muntari já teria encerrado a carreira há muito tempo. Não, fazem 2 anos, pouco mais de 2 anos que o Muntari encerrou a carreira. E a curiosidade em relação ao Muntari, são muitas curiosidades, né, na realidade. Porque o Muntari tem uma vida de curiosidades, né? Tanto que engana, ele é até uma celebridade, uma personalidade. Mas o Muntari, né, como curiosidade, ele sempre levou muitos cartões amarelos, né? Mas teve uma situação dele que ficou muito emblemática para a carreira do Muntari. Ele estava na Internazionale, né? E ele entrou em campo substituindo Esteban Cambiasso, que é ídolo, né? Ídolo da Internazionale, jogou muito, inclusive, por lá. Inclusive, o Muntari chegou na Internazionale para ser uma sombra do Cambiasso. E era um jogo contra o Catania, né? E segundos após ele entrar em campo, ele cometeu uma falta na entrada da área e recebeu o cartão amarelo, né? A falta batida pelo Catania atingiu o braço levantado do próprio Sulej Muntari e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ou seja, Muntari passou... dependendo do tempo que levou para a batida de falta, ele levou 2 minutos em campo. Ele levou o primeiro amarelo e o segundo amarelo foi expulso. Não foi nem expulso direto, né? O que normalmente acontece quando o cara entra no segundo tempo, substituindo com muita raiva, faz uma falta e é expulso direto. Não, ele recebeu 2 cartões amarelos em 2 ou 3 minutos. Né? Ele foi expulso e aí também se fez valer o ódio, né, da torcida da Internazionale. Mas, de toda forma, como eu disse, o Sulej Muntari cabia muito no que fim levou, porque é um jogador interessante, né? Todos que acompanhavam o Calcio sabiam que era Sulej Muntari, sabiam no início que era muito promissor e depois que ele desandou e parece que o futebol dele foi se perdendo com o passar dos dias. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do Sulej Muntari. Espero que tenham gostado, né? Digo mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, né? Curtam, compartilhem, né? Nos sigam também no Twitter, né? Twitter também tá rolando uma coisa muito, muito interessante para vocês. A gente está
fazendo uma espécie, são as salas, né, do Twitter. A gente está fazendo quase que um podcast, né, com mais 3 canais que falam sobre futebol italiano, debatendo as rodadas, as transferências, algumas novidades semanais, né? Normalmente isso é realizado, esse bate-papo é realizado na sexta, dependendo da rodada do Campeonato Italiano. Mas confiram lá também, é só nos seguir que vocês vão ter acesso também a isso. Também nos sigam no Facebook e no Instagram, como mais uma vez eu digo, curtam lá a promoção com a nossa parceria com a Pansforneria para o nosso sorteio que será realizado em setembro. Tá ok, galera? Espero que fiquem todos bem. Aqui é o Stefano e isso daqui é Papo Couch.